Fala, Trailblazer! Tudo bem com vocês? Guilherme Monteiro por aqui e hoje nós falaremos de um assunto muito requisitado aí pela comunidade, que é Field Service. E com isso nós trazemos um convidado mais do que especial e ele já esteve aqui no canal. Se você ainda não acompanhou o episódio que nós temos a respeito de Field Service, assiste o link que está aparecendo aqui para você. Certamente é um episódio que vai te dar uma base muito boa para você começar a entender como o Field Service funciona. E com isso, trago o meu companheiro de jornada aí dentro da Salesforce, o Santiago Gondelman, para falar um pouquinho na prática a respeito de Field Service. Seja bem-vindo novamente, Santi. Obrigado pelo convite. E, Santi, além desse convite, né, de contribuir novamente com a comunidade, o que de fato hoje nós falaremos a respeito de Field Service? Qual é a ideia geral do contexto que você veio aqui? Da gente falar o que nós trouxemos aqui para vocês hoje, fiquem aí com o anúncio dos nossos apoiadores. Você está pronto para levar suas implantações em Salesforce para o próximo nível? É isso mesmo. Como parceiro oficial da Salesforce, a plataforma Flosum é uma solução completa de DevOps e backup de dados, com ferramentas integradas de controle de versão, CI/CD, análise de código estático e ferramentas de teste de regressão. Conheça mais em flosum.com. Legal. Bom, eu queria mostrar as principais funcionalidades em um ambiente super bacana que todo mundo tem acesso depois para entender um pouquinho melhor e ter um hands-on ali, um pouco de experiência na prática de como funciona o produto. E numa segunda parte a gente vai mostrar também as funcionalidades mais novas, como o Appointment Assistant e o atendimento através de vídeo, que fazem parte daí da jornada de atendimento ao campo junto com a nuvem de atendimento, né, o Service Cloud, mais o Field Service. Legal, Santi. Então, bora lá para a prática e se prepara que eu estou cheio de perguntas, hein? Perfeito. Legal. Bom, então aqui, pessoal, não sei se todo mundo já conhece, mas a Salesforce tem um ambiente que chama Everybody's Demos Org. Então, isso aqui é a IDO, como nós chamamos também internamente. É um ambiente que serve para você que é cliente, para prospect, parceiro ou também funcionário da Salesforce. E já vem com algumas funcionalidades prontas, então, tanto a nuvem de vendas como a nuvem de atendimento, inclusive a parte de Field Service. Então, a minha ideia aqui, depois a gente compartilha também o link para vocês terem acesso a esse ambiente, e mostrar um pouco de como que funciona o Field Service e passar para as funcionalidades que vocês também têm acesso junto com essa plataforma. Então, entrando no ambiente, a gente tem um aplicativo do Field Service, isso também faz parte do pacote. Vamos para a parte mais bacana do Field Service, que é o Dispatcher. Então, aqui, esse é um aplicativo que, quando você adquire o pacote de Field Service, você tem acesso. Então, basicamente, a figura do Dispatcher, para quem não está muito familiarizado com o ambiente de Field Service, é a pessoa responsável por receber as ordens de serviço aqui e trabalhar junto com a ferramenta e acompanhar o que está acontecendo com os técnicos que estão em campo, no dia a dia, e que, eventualmente, surgem aí demandas para reorganizar alguma ordem de serviço, para reorganizar ou avaliar novas demandas e trabalhar junto com o modelo de otimização para que a gente consiga atingir os objetivos de negócio. Então, esse aqui é o modelo inicial, né, que nós temos dentro da plataforma com o Gantt, e aqui tem as políticas de otimização. Então, isso aqui é como a plataforma vai colocar as ordens de serviço e que tipo de políticas vão ser utilizadas para conseguir distribuir todas essas ordens de serviço entre os operadores, quais vão ser priorizadas e qual a ordem, a sequência para cada um desses técnicos, visando o menor deslocamento, o atendimento dentro do SLA combinado e os tipos de skills e habilidades que esses técnicos têm para atender cada uma dessas demandas. Então, isso aqui é uma parte bem interessante. A gente consegue também, dentro da figura do dispatcher, entender quais são os territórios que ele quer visualizar. Então, aqui a gente tem tanto São Francisco, como quando vocês criarem um ambiente de vocês, vai ter um território próprio onde vai estar já disponível o seu técnico. Então, Santi, deixa eu fazer duas perguntas em relação a esse Gantt. Isso é sincronizado com o calendário da pessoa no Salesforce ou não? Aqui ele vai olhar, dentro do modelo de objetos, nós temos o usuário. Uhum. O usuário, ele tem, quando faz parte de um modelo de Field Service, ele tem um objeto chamado Service Resource. Esse Service Resource é o que a plataforma utiliza
para fazer essa distribuição dentro desse modelo, ou seja, no território aqui, entender qual a disponibilidade desse usuário, tá? Então, aqui o que a gente vai olhar não é o usuário em si, vamos olhar ele como um recurso dentro da plataforma para encaminhar as ordens de serviço, tá? Então, aqui não uso o calendário do usuário, mas dentro do modelo de Service Research, tem algumas formas de trabalhar com essa disponibilidade. Então, a gente utiliza aqui o Operating Hours, que é um dos recursos da plataforma, para entender, eu tenho um território, qual é a minha disponibilidade de atendimento, e cada técnico ela pode ter sua particularidade. Então, olha, eu não trabalho aqui, apesar que outros técnicos trabalham o dia inteiro, o meu período aqui da meio-dia às 6 da tarde apenas. Então, cada modelo pode ter esse, como a gente está vendo na tela aqui, por exemplo. Legal. E uma outra pergunta sobre o território especificamente. Ele tem a ver com o nosso Enterprise Territory, no modelo do core tradicional, ou ele é um território apartado para a questão de atendimento em campo? Ele é um modelo apartado. Então, o Service Territory, a gente está usando ele, começou com Field Service, mas o Scheduler também utiliza esse modelo. Agora, o Workforce Engagement também utiliza esse objeto, então ele virou parte do core do produto, mas não é o mesmo modelo que os territórios utilizados para fazer associação de leads, por exemplo. Então, aqui a gente tem essa plataforma, e aí, por exemplo, o Santiago ele não está disponível, essa parte cinza que vocês estão vendo aqui no Gantt, quer dizer que esse técnico especificamente não está disponível dentro desse período, dentro desse dia, ele começa a trabalhar um pouco mais tarde. Então, só mostrando como que o dispatcher sabe da disponibilidade de cada um dos técnicos dentro da plataforma. E aí ele pode olhar também no dia, se eu quiser olhar 3 dias, se eu quiser olhar modelo semanal para entender esse tipo de horas de trabalho, ele também consegue fazer tudo aqui de dentro do Gantt, tá? Então, vamos voltar aqui na visão dia. Santi, e por exemplo, se eu tenho atendimentos cujo áreas tem um fuso horário diferente, eu também consigo configurar isso, por exemplo? Por exemplo, o Santi está ali considerando o fuso de América, Los Angeles, mas vamos supor que fosse outro fuso horário da Europa, por exemplo. Você consegue ter essa distinção por pessoa? Perfeito. Então, aqui a gente tem alguns horários que precisamos orquestrar. Primeiro é o horário do território, e a gente vai escolher aqui, como administrador, se eu quero ver aqui usar o time zone do usuário ou do território, que podem ser diferentes. A gente também tem o time zone de disponibilidade dos técnicos, e nós temos também o time zone da ordem de serviço. Então, o sistema ele olha todo esse modelo para entender qual o horário que foi agendado, qual é o time zone que o técnico está e qual é o time zone desse território para entender toda essa combinação e conseguir agendar no horário certo, respeitando aí as regras de negócio. Aqui o dispatcher ele também consegue fazer filtros, né? Então, imaginando que eu tenho diversos tipos de ordem de serviço, eu posso olhar aqui, criar um modelo quais eu quero apresentar, então as últimas, ou, por exemplo, aqui, todas as ordens de serviço que eu tenho que trabalhar, e ele já pode usar essas ferramentas de automação, selecionar todas e já agendar. Então, agora a plataforma está olhando essa política de distribuição e vai agendando para os diversos técnicos todas as ordens de serviço. Então, esse aqui já que apareceu foi a primeira, agora trouxe a segunda. Ele vai agrupando isso, a gente pode fazer como agora, manualmente, porque eu queria mostrar para vocês como funciona. A plataforma também fez isso de maneira automática. Então, para as ordens de serviço, assim que elas entram, a gente carrega o modelo de otimização, né, de distribuição dessas ordens de serviço. Isso pode rodar de hora em hora, ou um período que vocês colocarem para cada um desses territórios, por exemplo. E a partir dali ele vai pegar todas as ordens de serviço que estão dentro da plataforma e vai alocando isso para cada um dos técnicos. Então, aqui ele trouxe 3 ordens de serviço para o Santiago, a gente pode acompanhar em 2 dias como é que fica essa distribuição. Então, tem aqui as 5 ordens de serviço. Vocês viram que mudou a cor, agora ficou amarelo, porque significa que está agendado. Então, o dispatcher ele vai conseguir acompanhar em tempo real a mudança de cada uma ordem de serviço, visualmente, já que cada cor representa um status diferente dentro desse modelo. Santi, deixa eu fazer uma pergunta, até te interrompendo, muito perdão. Essa questão de distribuição, eu sempre trago uma visão do core, né? Até por ser minha especialidade. Tem muito a ver alguma proximidade com o Omnichannel, que você define
cargas de trabalho, como que a plataforma faz essa inteligência de saber que o Santi vai poder receber, por exemplo, todas essas ordens de serviço, ou não, ele teria que direcionar para uma outra pessoa que também está disponível? Tem alguma coisa de workload, de trabalho, igual a gente tem, ou skill, igual a gente tem no Omnichannel? Então, ele pode trabalhar com capacidade, e isso é muito utilizado quando a gente tem modelos de contratos de terceiros, né, onde você define, olha, você como terceira, você pode trabalhar até tantas horas de serviço. Então, a gente define essa capacidade e a plataforma vai distribuindo, alocando isso, similar ao modelo como o Omnichannel faz em tempo real, fazendo essa distribuição. Aqui, a gente está usando um modelo de skills. Então, cada hora de serviço, depois a gente eu vou mostrar isso, mas ele tem um tipo de trabalho. Um tipo de trabalho, ele traz quais são os skills necessários, qual é o nível desse skill para atender essa demanda e quanto tempo essa ordem de serviço vai demorar. Então, às vezes é uma coisa simples, que demora 30 minutos, às vezes é uma atividade longa. Até, eventualmente, também tem um modelo de trabalhos mais complexos, que pode ser dias. Então, ele vai olhar essa disponibilidade, vai olhar os operating hours de cada um desses operadores e ele vai alocando e ele sabe que, olha, Santiago está, por exemplo, aqui das 4 às 6 trabalhando nisso, eu posso combinar outras coisas, mas nesse período ele não vai sobrepor essa demanda. Caso isso aconteça, então, alguma distribuição manual ou, eventualmente, aqui, por exemplo, eu posso também trazer e colocar, eventualmente, uma em cima da outra, a plataforma ela me avisa. Então, eu, como dispatcher, eu consigo ver que aqui existe um problema, não estou respeitando alguma regra de negócio. No caso, por exemplo, uma violação de que houve um overlap. Então, ele não tem como atender 2 ordens de serviço ao mesmo tempo em lugares diferentes. O dispatcher, ele pode usar a inteligência que a plataforma traz como motor de otimização para corrigir, por exemplo, esse tipo de demandas. Então, quando que isso acontece? Um técnico cancelou ou ele teve algum problema, não vai poder trabalhar mais. Eu tinha algumas ordens de serviço que foram realocadas para outros. E aí, eventualmente, pode gerar um overlap ou alguma outra violação de uma regra de negócio. Então, ele tem aqui na mão dele esse poder de usar a plataforma para alocar da melhor forma possível onde vai ficar essa nova ordem de serviço, respeitando aqui toda a regra. Então, apertou o overlap, ele é notificado, a plataforma está calculando nesse momento essa distribuição, e ele vai alocar essa ordem de serviço agora para um outro técnico ou para ser atendida depois, evitando com que a gente tenha uma infração aqui das regras de negócio. Então, o dispatcher ele consegue ver em tempo real quando essas coisas acontecem e tomar uma ação rápida. Pode ser uma decisão manual, ele mesmo alocar isso para depois, ou usar a inteligência da plataforma, e aqui é fácil, porque a gente só tem uma, mas podemos ter outras, tomar uma decisão. Aqui ele deu um erro porque não tenho mais data para atender isso. Então, às vezes, isso dentro da plataforma, a gente limita um horário de começo e fim. Então, se eu não tenho mais como ter esse modelo, o dispatcher vai ter que escolher porque não cumprir uma regra de negócios e alocar isso dentro da plataforma. Então, desde que ele tenha permissão para fazer isso, ele pode realocar, mesmo que não seja respeitando alguma regra. Tá? Então, são essas coisas que a plataforma traz, e usando agora o nosso modelo core da Salesforce, a gente pode criar regras de automação que vão disparar processos de aprovação, que vão notificar o cliente. Olha, a gente teve um problema aqui, teve um atraso, vamos recombinar, vamos remarcar esse tipo de modelos, e isso a gente usa, então, junto com o Field Service, que foi desenvolvido dentro da plataforma, esses recursos já nativos da ferramenta. E aqui, inclusive, ele fica essa sinalização, né, avisando que esse aqui é uma ordem de serviços que ele está em risco. Então, em jeopardy significa, olha, aqui tem algum problema, você não vai cumprir o SLA, você tem que tomar alguma decisão que ele não vai ser atendido da forma que o time de negócios esperava, por exemplo. Eu vou selecionar todas agora e vou botar, então vou desagendar para mostrar alguns outros recursos para vocês. Então, isso também pode ser utilizado até para simular algumas ordens de serviço ou como que vai trabalhar. Os dispatchers, eles podem olhar a carga de amanhã, por exemplo, e entender como vai ficar esse trabalho e tomar algumas decisões ou usar alguma regra de otimização diferente para melhorar esse tipo de jornadas. Também posso fazer alocação manual, então eu posso pegar essa ordem de serviço e falar, olha, vai ser o Santiago que vai tratar, e eu já aloco isso para ele de uma forma manual, ou eu posso pedir recursos. Então, dentro de uma ordem de serviço, a gente pode pedir aqui
traz a lista de candidatos que podem atender essa demanda. E ele vai trazer aqui, inclusive, marcando já qual a probabilidade de eventualmente não cumprir com alguma das regras de negócio. Então, aqui o dispatcher ele pode escolher dentro desses períodos, e ele já tem essa informação. Também posso filtrar qual a melhor data. Então, olha, a melhor data é hoje, como a gente está mais para o final do dia, eu tenho menos horários, e aí com isso ele traz essa notificação. Mas ele pode escolher dessa maneira, ou também ele pode aqui já olhar e agendar. Esse aqui está agendado, o dispatcher também, pensando no cenário onde a gente tem várias ordens de serviço, eu posso pedir para olhar onde está no Gantt, então ele notifica rapidamente. Eu também posso pedir para me mostrar onde está isso dentro do mapa. Então, eu posso usar também essa localização para entender isso, e a gente usa já de forma nativa o Google Maps para trazer todas as informações. Então, aqui ele já mostra essa localização e eu consigo entender aonde vai acontecer, assim como outras ordens de serviço que, eventualmente, aqui a gente está usando São Francisco como base, consigo ver isso no mapa, trazer as camadas. Então, se eu quiser ver a posição dos técnicos em tempo real, se eu quiser saber a base, né, de onde os técnicos saem, então pode ser a base de cada técnico, ou eventualmente tem um modelo onde todos os técnicos saem do mesmo lugar, e aí eu quero ver essa distribuição. Eu também posso pedir para agrupar. Então, aqui, por exemplo, se eu tiver muitas ordens de serviço dentro de um bairro, ele pode trazer esse número e fica mais fácil entender onde eu tenho aqui que trazer mais técnicos para atender essa demanda. Então, para um volume baixo como esse aqui, não faz talvez tanto sentido, mas quando a gente tem 200, 300, 500 ordens de serviço numa mesma cidade, acaba ajudando muito para o dispatcher ter esse tipo de visões. A gente pode aproveitar também e trazer relatórios dentro da plataforma. Então, se eu quiser saber, por exemplo, onde estão minhas principais contas, ou tem uma alocação de ativos, a gente pode criar um relatório, desde que esse objeto ele tenha a geolocalização, e ele vai usar esses filtros e vai apresentar também, não só onde estão os técnicos e as ordens de serviço, mas também onde estão meus ativos, onde estão minhas principais contas, por exemplo. Então, se eu quiser aproveitar, já que um técnico está próximo, e eu sei que vai ficar ocioso, visitar um cliente, fazer um modelo mais proativo, o dispatcher consegue tomar essa decisão daqui, engajar com o técnico que está em campo e solicitar esse novo tipo de serviço. Deixa eu só ver se eu entendi. Então, basicamente, com o modelo de assetização, se eu tiver campos de geolocalização lá dentro que falam, por exemplo, vou dar um exemplo básico, meu modem de internet está na cidade de São Paulo, no bairro do Ipiranga, em tal endereço. Ele traz isso em forma de geolocation, automaticamente eu consigo usar esse dado para mapear junto com o Google Maps, é isso? Exato. Bom, assim como a gente tem no mapa também, eu posso fazer os flags, né? Então, mostrar esse tipo de interações e ir filtrando para saber se eu realmente vou conseguir atingir ou não cada um desses objetivos. E eu tenho detalhes do técnico, então também consigo ver aqui quais são os skills que ele tem, se eu tiver um trabalho mais específico, qual o tempo de deslocamento dele, se ele já completou ou não quantas tarefas. Então, ao longo do dia, isso vai sendo atualizado. Aqui, os períodos de ausência, então, eventualmente, ele tem um treinamento, tem uma visita médica, teve algum problema com o carro, então ele não vai conseguir trabalhar hoje, a gente também consegue ver. E a alocação de territórios. Então, o técnico, ele pode estar alocado, ele tem um território primário, mas ele também pode trabalhar em outros territórios. Então, às vezes, um técnico que apoia de forma secundária outros técnicos que trabalham em outros territórios, ou a gente tem um modelo onde tem uma cidade de São Paulo, mas eu tenho os bairros também, então a gente trabalha nesse modelo onde um técnico pode trabalhar dentro de São Paulo em 2, 3 bairros, e a gente aloca os recursos usando também esse modelo, dando prioridade, claro, para quem estiver mais próximo ou para qual for o território primário. No mapa, a gente também consegue entender como estão as ordens de serviço dele durante esse dia, né? Então, a gente faz os filtros aqui. Posso ver a localização dele também e a distância percorrida. E acompanhar, inclusive, qual foi a rota que a plataforma desenhou para ele se deslocar do primeiro ponto ao segundo. E se ele tiver com o aplicativo mobile, né, dentro do carro, por exemplo, ao se deslocar, a gente também consegue coletar esse deslocamento e entender se houve algum desvio, e se houve, entender por quê. Então, às vezes, olha, ele acabou optando por um outro caminho, ou fez o caminho de moto, eventualmente tem mais agilidade para fazer percursos que a plataforma, a gente aqui, nós usamos Google, né, acaba não desenhando esse tipo de recurso,
mas se houve um desvio grande, entender por quê e tomar uma ação com relação a isso. O dispatcher também consegue ver o tráfego em tempo real, então isso aqui ajuda para uma tomada de decisão de eventualmente houve, como é comum, né, pelo menos pré-pandemia, ter esse tipo de, dependendo do horário, né, ou enfim, alguns problemas na cidade, tomar alguma ação. Então, o dispatcher tem todas essas informações na palma da mão dele para tomar e entender qual a melhor estratégia conforme as coisas vão mudando no dia a dia. Então, aqui a gente começou no papel do Gantt, mas nem sempre as interações elas começam já aqui, né? Então, no dia a dia, o cenário mais comum, e isso está integrado junto, né, com a parte de service, é ter o atendimento, seja pelo WhatsApp, através de um chat, depois derivando para o humano, ou integrado com a plataforma de telefonia. A gente abre primeiro, né, junto com... Não é obrigatório, mas a gente pode ter a criação de um caso vinculado a uma conta, vinculado a um ativo ou a algum contato, onde eu quero tomar aqui alguma decisão. Então, eu posso ver dentro de uma conta quais foram essas ordens de serviço que foram executadas, quais foram os casos, quais são os ativos. Tudo isso já fica registrado nessa visão. Inclusive, uma feature super bacana também, que é o recurso preferencial. Então, isso é muito comum em, por exemplo, empresas que para você entrar numa fábrica ou em algum local um pouco mais específico, você precisa fazer uma certificação ou ter um treinamento. Então, não é todo técnico que consegue chegar rapidamente e executar algum tipo de trabalho. Ou se eu quero manter pensando numa experiência mais positiva para o meu usuário, já tem um técnico que conhece o ambiente, conhece a máquina, conhece esse ativo, sabe como se relacionar com esse cliente, teve uma nota positiva numa pesquisa, eu deixo ele como preferencial e naquelas políticas de distribuição e otimização, isso é levado em conta também. Então, se esse técnico ele é o técnico favorito ou preferencial dessa conta ou desse contato, a plataforma vai distribuir priorizando ele versus outras métricas e a gente pondera qual o peso de cada uma dessas decisões dentro da política de otimização. Então, aqui eu vou criar um caso novo, vamos fazer um preparo de TV, por exemplo. Tem aqui a origem, vou definir já o ativo, então tem o tipo de produto que ele pode ter aqui dentro ou não. Então, produto B. A origem do caso, então estamos aqui numa ligação, por exemplo. E aqui eu vou definir o contato, vai ser o Jason. Então, temos aqui a empresa, temos o ativo, temos o ponto de contato para interação, geramos o caso, e aí dentro desse caso, junto com, claro, toda a parte de liás, enfim, a gente pode criar uma ordem de serviço, chamamos de work order aqui dentro da plataforma. Então, o assunto também vai ser o reparo TV, prioridade, quem é o contato, qual o ativo, e aqui a gente vai criar, então, essa ordem de serviço. A ordem de serviço, ela pode ter uma ou mais service appointments, que são os agendamentos. Então, eventualmente, aqui a gente vai começar primeiro fazendo um agendamento para atender essa ordem de serviço. Pode dar um no-show, posso ter um problema com esse técnico, posso precisar de mais de uma visita, então a gente vai criando nesse relacionamento mais do que uma service appointment, se necessário, dentro desse processo para definir o técnico. Mas aqui na ordem de serviço a gente já tem algumas informações, como, por exemplo, o tipo de trabalho, que aqui, por exemplo, é reparo de produto. E aí, nesse tipo dentro do worktype, a gente vai definir, então, quais são os skills, quais são os produtos. Aqui, por exemplo, não tem nenhum, mas a gente define esse modelo aqui dentro. E a gente pode definir também o tempo de trabalho. Então, aqui são 2 horas, por exemplo, para executar essa demanda. Então, a plataforma usa esses recursos para fazer a distribuição. Então, já temos esse modelo. E aqui, um dos recursos é fazer esse agendamento, e aí, de novo, nesse cenário, manualmente. Então, quem está atendendo aqui no primeiro nível pode já fazer isso e combinar. Então, olha, estou com o cliente na linha, ele não tem, eu quero entender qual a disponibilidade desse cliente para receber o técnico, né? E a plataforma ela já traz alguns horários. Então, o modelo ideal, esse golden slots, né, são os que atingem todas as regras de negócio de forma ideal. Então, aqui, por exemplo, no dia 19 de julho seria esse primeiro modelo para trazer os recursos, e eu posso ver por quê. Então, entendendo aqui quais foram os parâmetros, como deslocamento e técnico, agindo já esses horários, e o cliente confirma, olha, vai ser no dia 19 de julho, às 11 horas. A gente pode combinar também outros recursos. E aí ele já cria, então, esse service appointment. Então, aqui agora a gente tem
essa definição dentro da plataforma junto com o modelo. Se a gente voltar aqui para nosso Gantt, 47597, a gente já vai ver, então, essa ordem de serviço junto com o Service Appointment criado para esse dia. Então, ficou para o dia 19 de julho, vamos ver aqui. Posso escolher também no calendário, então quero ver a partir desse dia. A gente já tem, então, a ordem de serviço criada e agendada já para o Santiago, que tinha esse slot, e ele é o técnico que vai tratar dessa demanda. Santi, você pode voltar ali no cenário em que você realizou o agendamento do melhor slot, que apareceu ali Golden Slot e tudo mais, só para eu fazer uma pergunta? Ô Santi, qual é a diferença, por exemplo, o Golden Slot, eu entendi que ele atinge todos os objetivos de negócio, mas qual é a diferença, por exemplo, lá no último slot que tem Ideal e Recommended ali, no dia 20 de julho, das 9 às 11 é Ideal, e das 11 à 1 da tarde ele é Recommended, por exemplo. Qual é a diferença entre um e outro? Aqui, por exemplo, se a gente clicar, ele vai mostrar, olha, esse aqui é o técnico preferencial, então estou respeitando aquela regra. Dentro da minha distribuição, ele vai ser a primeira ordem que eu vou fazer o dispatch, então a probabilidade do técnico atrasar aqui era muito menor, porque não Te mostra acompanhou. o porquê, legal. Exato. E o deslocamento, então aqui no cenário, o deslocamento é zero, está muito próximo à casa do técnico onde ele vai sair, provavelmente por isso ele é o preferencial. Se a gente entrar em outros, aí ele começa a mostrar, olha, aqui já é a quarta ordem de serviço, então não vou respeitar tanto, ainda é um modelo bom. E se olhar os outros, já tem impacto. Então, olha, esse aqui, por exemplo, ele é a oitava de 15. Então, provavelmente, a probabilidade dele atrasar, ela existe e aí já não é tão recomendado, tá? Então, ele mostra isso para entender aqui quais foram os atributos que levaram a ser um modelo perfeito ou, eventualmente, não tão ideal. E eu consigo definir, tipo assim, qual regra de negócio é mais prioritária em relação à outra, para depois ele ter essa inteligência? Consegue. Aqui ele não mostrou a interface, que esse usuário não tem acesso, mas na hora de fazer o book appointment, ele mostra qual a política que você vai utilizar para fazer essas recomendações. E aí, na política, são definidos esses atributos. Eu vou fazer um switch rapidinho para o mobile para mostrar para vocês como é que fica essa experiência. Então, a gente tem o aplicativo móvel e já é nativo dentro da plataforma, onde o próprio técnico ele pode definir, por exemplo, uma ausência. Olha, meu carro quebrou, tenho que vou tomar a vacina aqui, então não vou estar disponível dentro desse horário. Eu posso colocar alguma descrição e já solicitar isso, então notificar o dispatcher que eu tenho essa indisponibilidade para o dia a dia. Posso tomar algumas ações globais também dentro da plataforma, e aqui no agendamento eu posso definir já se eu tenho, quais são as ordens de serviço que eu tenho hoje, ou eventualmente liberar para o técnico entender os próximos dias como que estão essas agendas. Então, olha, aqui ele já recebe essa demanda, ele pode entrar em contato com o cliente, olha, estou aqui embaixo na portaria, ninguém me atende, me ajuda a entrar, posso mandar um e-mail também, há quanto tempo de distância eu tenho desde onde eu estou para chegar até lá, né? Então, ele já pega essas informações, manda, são 22 minutos para chegar, já tem um template pronto. Então, tudo isso ajuda no engajamento do técnico com esse serviço. E daqui de dentro eu já posso, olha, me dar as direções, abre o mapa. Ele já tem esse modelo que passa todas essas informações para outros aplicativos, então não somente os mapas aqui, né, mas ele não precisa, o técnico não precisa escrever nada, o endereço. Ele já fez isso, já calculou e já tem aqui os 22, 23 minutos para chegar até o local ali na Avenida Paulista 1200. Então, essas informações ele pode também passar para outros aplicativos que, eventualmente, o técnico precisa. Existe algum tipo de token, alguma inteligência para, de fato, eu agendar o appointment com o cliente e esse cliente saber que no momento da atribuição da ordem de serviço dele, por exemplo, o Guilherme que vai se deslocar até a residência dele e alguma forma de eu confirmar, por exemplo, ó, na hora que o agente de serviço chegar na sua residência, você confirma o código XPTO. Tem alguma forma de fazer isso? Perfeito. Tem isso, sim.
A gente usa a plataforma para esse tipo de engajamentos, então, à medida que o técnico, por exemplo, ele está aqui na sua ordem de serviço, ele pode aceitar, ou ele informa que está em deslocamento, ou comecei a trabalhar dentro dessa ordem de serviço, a gente usa esse disparo para notificar o cliente, mandar um token ou um número que o técnico tenha que, na hora de chegar, informar isso através de um fluxo e validar que realmente ele chegou lá, que o cliente informou o número e que está tudo acontecendo dentro dos parâmetros necessários. No aplicativo, inclusive, ele também tem uma parte de segurança onde você pode usar o Field Service e pedir um número para abrir o aplicativo ou usar a biometria também para acessar o aplicativo, caso o técnico, por exemplo, tenha o dispositivo roubado, tá? Então, isso também já é nativo dentro da plataforma. Aqui ele passa a ter informações, né? Então, olha, eu consigo ver o contato, eu consigo ver qual o produto, e aí tem as ordens de trabalho que ele tem que executar. Então, para aquele modelo que a gente definiu de reparo, tem 3 tarefas que ele tem que completar. Então, a primeira é desconectar aqui os cabos, ele pode marcar. Isso que vocês estão vendo aqui na tela é um flow do tipo Field Service. Então, quando a gente cria isso, ele já traz esse tipo de modelo, a gente pode criar aqui e definir, olha, completei essa fase, desconectei o cabo, inclusive ele também já tem aqui um leitor de código de barras que a gente pode usar, é nativo. Olha, esse aqui é o que eu estou usando agora, então, legal, fez a leitura e vai trazer essas informações para ajudar os técnicos a completarem essas tarefas. Então, finalizamos também a segunda. Santi, deixa eu fazer uma pergunta. O quanto o knowledge base do Service Cloud se conecta com o Field Service? Eu estou vendo ali que tem step by step, né? São procedimentos. Isso tem relação com o KB ou é outro insumo dentro da plataforma para poder criar esses work items? Esse aqui específico ele é uma outra funcionalidade, mas eu vou mostrar também como que a base de conhecimento ajuda o técnico a resolver essas demandas. Mas aqui, basicamente, o que a gente quer mapear é se as atividades que o técnico tinha que serem cumpridas foram e, eventualmente, coletar mais informações. Então, eu posso pedir para o técnico tirar uma foto de uma evidência de que essa fase ela foi completada, fazer o scan, por exemplo, de um produto ou de um ativo. Então, é aqui que a gente vai coletar e garantir que o técnico fez o passo a passo. Isso também vai fazer parte do relatório final. Então, quando a gente cria o relatório, e aqui já supondo que terminei todas as minhas tarefas, finalizado, eu vou criar, então, isso já mapeando todas essas demandas que foram criadas, peço a assinatura digital do cliente, então, solicitou, assinou, eu vou gerar, então, esse relatório em PDF, depois eu posso também compartilhar isso com o cliente, mas fica mapeadas aqui todas as tarefas que foram colocadas. Então, isso faz parte, olha, a primeira atividade foi completada, depois finalizada, e eu tenho aqui até eventualmente o preço, se eu usei produto, né? Eu quero mapear também essa fase. O Chatter, ele já é nativo dentro da plataforma, então também posso usar isso para fazer comentários ou engajar com outras pessoas aqui dentro. Então, finalizado. Até para subir também uma imagem aqui ou colocar mais informações. Então, está aqui. Isso faz parte do feed depois para entender tudo o que aconteceu dentro dessa ordem de serviço na plataforma. Então, vamos voltar aqui no nosso dispatcher. A gente pode mostrar que está agora nesse modelo, então eu consigo ver que realmente ele está trabalhando dentro dessa ordem de serviço. Se a gente agora completar a nossa ordem e finalizar ela, ele já vai atualizar isso para o dispatch. Então, completamos, finalizou. Vou trabalhar agora numa outra ordem de serviço. E aqui ele já vai atualizar, então, o status ficou verde, está completo. Então, vocês têm acesso a todo esse ambiente para exatamente entender como funcionam essas atividades e criar essa mesma experiência que a gente acabou de mostrar para vocês dentro do Everybody Demo Org. Ô, Santi, deixa eu fazer uma pergunta. Deve ser muito comum, né, que o agente de campo talvez acesse uma localidade que ele não tem acesso à internet. Essas atualizações da ordem de serviço dele, ele consegue atualizar através do aplicativo e depois isso gerar um sincronismo, similar que a gente tem no Core, né, o aplicativo Salesforce
mobile, ele de fato também você consegue colocar alguns objetos padrões ali para de fato qualquer alteração no registro ele gerar um sync posterior. Tem alguma coisa do tipo para Field Service? Perfeito. Isso aqui é um ponto bem bacana. Eu vou entrar aqui no modo avião, então agora não tenho mais internet, né? Inclusive ele já me avisa, eu estou trabalhando offline. E a Salesforce ela desenvolveu esse aplicativo pensando nesse caso de uso. Que até mesmo no mobile a gente tem algumas limitações do offline, né? E aqui no Field Service a gente precisa ter algumas coisas mais avançadas, como por exemplo rodar um flow. Então ele permite ter esse tipo de aplicações aqui dentro, onde eu posso, por exemplo, apesar de estar offline, fazer a troca de um status, ó, voltei aqui a trabalhar, então vamos mudar aqui para in progress, e ele fica aqui upload pending. Então ele aqui entra numa lista onde a gente consegue ver todas as atividades que estão em fila e que quando eu tiver internet novamente, automaticamente ele vai começar aqui fazer esse sincronismo. Então agora ele já atualizou e ele novamente vai mudar agora o status para trabalhando dentro da plataforma. Então esse aqui é o nosso ambiente que a gente consegue mostrar aqui, explorar de features na IDO. Eu queria mostrar outras funcionalidades que não estão aqui nesse ambiente, então eu vou mudar agora para um outro ambiente de demonstração um pouco mais completo, e aqui a gente tem as features de administrador, também um pouco mais avançadas, mostrando aqui dois recursos que a Salesforce trouxe no último ano. A primeira é como apoiar o atendimento de campo usando o Visual Remote Assistant, que é a parte de vídeo. Então, eventualmente, muitas ordens de serviço, às vezes, poderiam ser evitadas se o técnico tivesse mais informações, ou, eventualmente, uma área remota já dá esse acesso, avalia, e eu não preciso deslocar um técnico, eu não preciso que o cliente tenha um esforço adicional em receber o técnico, estar disponível e ter todo esse trabalho. E o segundo é o recurso de acompanhar onde o técnico está quando ele estiver próximo da minha residência. Então, esse também é uma feature chamada de Appointment Assistant, bem bacana, e eu queria mostrar isso aqui para vocês agora. Então, pensando aqui no cenário, eu sou o primeiro nível de atendimento, recebi aqui essas informações, o Thiago ele me ligou, eu vou criar um caso novo para ajudar ele a fazer uma troca de bateria, por exemplo, e a gente vai criar um caso aqui para registrar essa interação junto com o Thiago. Então, a gente tem aqui alguns componentes, isso aqui ainda é dentro da plataforma, né? Então, usando o objeto caso, mas lembrando de novo, não é mandatório ter esse modelo, a gente tem clientes que têm outras ferramentas, por exemplo, para essa parte de case management, mas tratam todas as ordens de serviço dentro do Salesforce. Então, também é um cenário, um caso de uso comum na plataforma. Na nossa história aqui, eu estou conversando com o Thiago, ele me fala do problema da bateria, por exemplo. Eu posso já disparar, como a gente mostrou, uma ordem de serviço, mas eu também posso pedir para ele, me mostra, então, deixa eu avaliar o teu produto e ver se a gente consegue fazer alguma coisa de maneira remota. Então, esse aqui é um dos recursos que eu posso escolher, se eu quero, me manda uma foto, se você estiver eventualmente num desktop, né, eu quero ver a tua tela, então a gente pode fazer o sharing também, ou fazer uma vídeo, aí eu posso mandar via e-mail ou via SMS também, dependendo de onde ele estiver, onde for mais simples para ele, esse tipo de convite. Então, aqui eu vou usar o e-mail como recurso, ele já abre, então, essa opção, e aqui, dentro, mostrando aqui meu dispositivo móvel, a gente já recebeu, então, esse e-mail com um link. O legal é que o cliente não precisa instalar nada, né? Ele só vai abrir, ele me mostra aqui quais são os browsers compatíveis que eu utilizo. Posso abrir no Safari mesmo, num ambiente aqui Android e iOS. E aí ele vai só pegar as permissões da câmera, para entender que realmente eu vou utilizar e autorizo tudo isso. Então, autorizei. E aqui o técnico ele já consegue ver, então, tudo que o cliente está vendo. Posso fazer a troca, tenho essas informações aqui. E agora eu vou ajudar, então, vou mostrar aqui o nosso dispositivo, nossa água tônica. Posso mostrar. E agora eu vou ajudar ele. Então, se eu quiser, por exemplo, fazer um snapshot e mostrar para ele, você tem que clicar aqui, depois você vai clicar aqui. Compartilho isso com ele.
e o cliente aqui ele já recebe, então, essas informações. Ah, ok, já entendi como funciona, vou clicar, faço esse procedimento, não está funcionando, ou já foi resolvido o problema. Então, a gente pode botar, tem também leitor de OCR, por exemplo, então, se eu quiser fazer um scan, eu também consigo mostrar aqui, não tenho as tuas mãos livres, mas a gente pode usar esse modelo e ajudar, então, o cliente a resolver essa demanda. Na nossa história aqui, ele não vai conseguir, então, olha, já entendi tudo o que aconteceu, a gente vai salvamos isso como evidência também para depois até ajudar o técnico em campo com essas informações que foram coletadas, então, podemos fazer aqui os comentários, olha. A vídeo em si não é gravada, né? O que é gravado são as evidências que são coletadas, né? Agora o vídeo também, isso é uma das últimas features que foram disponibilizadas algumas semanas atrás. Então, a gente também grava essa sessão de apoio já com o técnico. Então, agora sim, eu vou criar uma ordem de serviço, porque realmente não conseguimos resolver o problema. E aqui eu tenho mais opções para agendar, então vamos escolher aqui o tipo, por exemplo, troca de bateria, qual que é o território, então isso eu já posso usar isso baseado no endereço, ou posso perguntar o ativo, quais são as datas, então se eu não tiver uma data específica, a gente pode definir um range, qual o preço que eu vou utilizar eventualmente se eu tiver os custos, e aqui uma outra integração nativa com o Google, que é para coleta de endereço. Então, ele já trouxe aqui informação usando o contato, né, de qual era esse endereço, mas a gente pode trocar também, e ele já, inclusive, coleta aqui o ZIP, o CEP, né, no Brasil, para entender essas informações e já ter a geolocalização de forma automática, e a gente usa depois isso na otimização para entender deslocamento e a distribuição dos técnicos. Então, criamos aqui a ordem de serviço, muito similar ao que a gente mostrou no outro ambiente, aqui com um pouco mais de recurso dentro da plataforma. Eu tenho aqui, então, na visão da ordem de serviço, toda a parte do ativo, então eu sei se está em garantia ou não, e isso pode ser um fator de decisão de outras regras. Quais são os produtos necessários? Então, aqui eu tenho 2 produtos, preciso de 2 conectores, mais uma troca de bateria. O serviço appointment já foi criado de forma automática, então não precisou criar aqui como a gente fez da outra vez. E ele já trouxe, por exemplo, para esse tipo de trabalho, 2 artigos que estão linkados lá para o técnico acompanhar. Então, uma delas é o ciclo de vida da bateria, que a gente já pode olhar e entender, e ele vai ter essa informação no dispositivo. O atendente, nesse cenário aqui, ele também pode marcar isso, eu vou atachar também esse artigo na ordem de serviço. Então, agora o técnico vai ter acesso também a esse artigo específico. A gente pode usar o NBA, o Einstein, aqui para fazer uma recomendação. Então, um dos novos recursos que tem a plataforma é o Recommendation Builder, e ele pode mapear, olha, baseado nas ordens de serviço anteriores de outros clientes, para esse tipo de ordem de serviço, tal produto terminou sendo consumido, é relevante para o negócio, então já recomenda, eventualmente, a venda desse produto ou a utilização desse produto junto com o processo. E aqui a gente tem a opção também de fazer os agendamentos. Então, aquele mesmo modelo que nós usamos antes, mas ele tem também outros 2 recursos que são nativos. Então, eu posso trazer ou pedir para ele mapear aqui a lista de candidatos. Então, no lugar de fazer por horário aqui, eu quero saber quais são os candidatos que estão disponíveis para atender essa demanda. Aqui não estou tão interessado em entender não só a disponibilidade do cliente, né, mas também quais são esses técnicos, caso seja um processo um pouco mais manual, por exemplo. E a estrela que aparece aqui junto com o Alan é porque ele é o técnico favorito também desse cliente. Então, essa é a primeira recomendação, mas a gente tem outras aqui se escolhermos outros técnicos. E aqui tem aquela opção que a gente mencionou das regras e das políticas, né? Então, se eu usar um modelo emergencial, por exemplo, ele pode trazer outra lista de candidatos. Então, naquele cenário onde eventualmente a gente tem técnicos que trabalham em outros territórios, para essa política eu quero considerar, porque ele pode fazer parte da minha estratégia. Mas se fosse aquela política inicial, não. E aqui ele traz também já os recomendados dentro desse perfil. E nós temos também o modelo de emergencial. Então, aqui eu quero entender onde estão todos os meus técnicos nesse momento e, eventualmente, fazer um dispatch que vai ser mais importante que todas as outras ordens de serviço
que estão dentro da plataforma. Então, aqui eu já consigo ver onde estão meus técnicos. Aqui, por que ele fala 12 horas, né, sendo que está próximo? É porque ele tem uma disponibilidade. Então, ele já provavelmente já está no final do dia, ele não vai conseguir trabalhar agora, mas assim que ele voltar a trabalhar amanhã, às 6 da manhã, ele consegue ir. Então, ele já calcula, pensando na disponibilidade da manhã, quando que ele poderia ir para esse atendimento emergencial. Mas a gente deu sorte aqui, ainda temos um técnico que está trabalhando, está a 22 minutos, inclusive ele é o mais próximo, então já traz isso para o técnico, para o operador escolher, por exemplo, aqui o nosso técnico Alan. Então, vamos confirmar, e aqui ele já chega, então, em 22 minutos. São outros recursos que o time de atendimento tem para fazer a escolha do melhor técnico. E aqui, então, já chega o nosso pop-up, que também é um recurso nativo, fazer essa notificação. Então, eu posso já ir diretamente agora para essa ordem de serviço e começar a trabalhar nessa demanda, e aqui eu recebo, todas as vezes que eu faço parte de uma ordem de serviço, que eu fui removida também, ele recebe essa notificação. E assim como nós vimos no outro aplicativo, esse aqui tem uma visão um pouquinho diferente, a gente tem outro tipo de ações. Então, eu posso, até inclusive, eu posso solicitar já um atendimento remoto, usando o Visual Remote Assistant. Então, quero ter esse apoio, quero criar uma ordem nova, quero aceitar ou não o tipo de trabalho. Então, eventualmente, olha, é emergencial, mas agora estou almoçando, não vou conseguir trabalhar, então posso dar essa opção também. E aqui eu vou mudar o status, então, para deslocamento. Vamos lá, vou me deslocar até o cliente. Como eu não vou fazer isso para a gente não cair a nossa vídeo, eu criei um flow aqui para mostrar uma outra feature para vocês, que é o que vai acontecer quando o técnico estiver chegando próximo do cliente. Então, nesse flow que eu montei aqui, eu vou mudar a minha localização mais próximo do endereço do cliente, e ele vai receber esse tipo de notificação. Aí pode ser via WhatsApp, Facebook Messenger, por e-mail, enfim, a gente vai definir. O que ele vai receber, então? Se a gente olhar aqui a Service Appointment, que é o nosso agendamento, nós temos aqui os horários, né? Então, tudo que for relacionado à ordem de serviço, ele já trouxe dentro da plataforma, e ele também já trouxe aqui o Alan como o recurso designado para atender essa ordem de serviço. E uma dessas informações aqui é, utilizando o Appointment Assistant, um link que a gente pode mandar por diversos canais, e o cliente abre isso numa comunidade, num ambiente não logado, aqui é uma comunidade pública, né? Pensando que é um consumidor final, e ele já traz essas informações. Então, olha, o técnico está a 4 minutos, está aproximadamente nessa região, e aqui você tem até a foto dele, se a gente quiser pôr mais informações também. Então, a pessoa já recebe uma experiência muito similar ao iFood hoje, ou Uber, né? Onde esse técnico está. Por uma questão de privacidade, a Salesforce optou por não enviar a localização exata do técnico, respeitando aí a privacidade do técnico também, a segurança do técnico, mas a gente já dá, olha, vai chegar em aproximadamente 4 minutos, e essa aqui é a região que o técnico se encontra. Então, à medida que eu vou me aproximando, eu posso mudar aqui de novo no nosso flow, já que eu não estou na Paulista. Vou mudar aqui, então, agora estou ainda mais próximo. E aquele nosso modelo aqui, vamos atualizar, ele já mudou, tem um novo link, então a gente pode mandar novamente essa interface para ela, ou se eu quiser informar apenas agora, também posso fazer isso. Então agora estou a 3 minutos e estou aproximadamente mais nessa região aqui. Então é a forma que o cliente tem de acompanhar isso, ter segurança, já se preparar para a chegada do técnico, validar os tokens, como a gente falou antes também, e trabalhar em cima dessa plataforma. Então, um recurso bem bacana que a gente trouxe junto com o Field Service para entender realmente e acompanhar, isso faz parte da experiência do cliente como um todo. Ô, Santi, deixa eu te fazer uma pergunta. Então, é comum no dia a dia implementações de Field Service, por exemplo, num cenário em que eu tenho Customer Community e um cliente dessa Customer Community abriu uma ordem de serviço, eu poderia disponibilizar, por exemplo, esse link de acompanhamento das ordens de serviço dele automaticamente na Customer Community? Poderia também. Esse cenário que eu mostrei, ele até está numa comunidade pública, porque eventualmente nem sempre o cliente é um relacionamento B2B que ele não tem um portal. Às vezes é uma vez um modelo B2C, né? Ele Perfeito. não tem um usuário e senha para fazer isso.
Então, a gente usa aqui um portal público para o cliente conseguir consumir. Inclusive, isso também não fica disponível para sempre. A gente define dentro do processo por quantas horas eu quero que isso fique disponível. Depois que a ordem de serviço for finalizada, ele já não tem mais acesso a essas informações do técnico. Legal. Então, aqui a gente também consegue mudar aqui os nossos status. Vou começar a trabalhar, então, na nossa ordem de serviço. E aqui eu posso ter, por exemplo, o consumo de produtos. Então, agora eu cheguei, vou consumir uma bateria dentro dessa ordem de serviço para resolver esse problema. Então, a gente pode adicionar isso ou, eventualmente, até fazendo uma leitura também desse código. Vamos já finalizamos essa parte. E aqui eu consigo ver também os artigos daquela base de conhecimento que a gente comentou. Tanto o artigo que o técnico trouxe, de aumento de limite, como também aqueles dois que já foram definidos pelo time de negócios, que é importante o técnico acompanhar aqui. Então, é muito comum ter o boletim de eventualmente manutenção ou atualizações do produto para ele realmente atender, e tudo isso também está disponível de forma offline. Então, mesmo que eu não trabalhe aqui conectado na internet, ele também tem acesso a essas funcionalidades. Tá? Bem bacana isso aqui. Muito preciso, né, Santi? Se a gente for pensar em caso de uso com Field Service, considerando todos esses cenários que você mostrou, eu não vejo um caso de uso de fato que não dá para você adequar a ferramenta, né? Desde casos de usos mais emergentes, que de fato eu preciso de uma atuação em campo e acompanhamento em tempo real e uma atribuição talvez tão mais precisa quanto a minha equipe ali de campo, ou até cenários que eu consigo ter um maior nível de flexibilidade, trabalhar com uma agenda mais aberta e fazer isso de forma menos, não digo precisa, mas uma forma menos emergente, né? Então, muito bacana. Sim, diria que às vezes a gente acaba pensando no field service como a gente fala técnico de capacete, né? Fazer um reparo na rua ou vai trocar minha internet. Mas a gente também tem outros tipos de regras e de pessoas que estão, mesmo na pandemia, né, tendo que trabalhar em campo, que tem a necessidade desse tipo de funções, né? Então, acho que é uma plataforma super versátil para atender não só o que é, talvez, padrão, né, no atendimento de campo, mas pensar nesses outros casos de uso, a gente tem clientes dessa maneira. Tanto na parte de saúde, por exemplo, que apoiam cirurgia, assim, e eu também preciso ter técnicos ali, às vezes trabalhando por 6, 7 horas, mas que eles têm que preencher informações, têm que acompanhar, e eu tenho que fazer essa distribuição ao longo do dia. Como tarefas também, às vezes, mais simples, mas que demandam mais tempo, fazer troca de algum tipo de produtos, né, até numa área hospitalar ou prédios corporativos, trocar o sabonete, por exemplo. Pode ser uma demanda que traz mais um recurso. Então, aqui a gente está mostrando um único técnico, né, mas eu posso ter um time trabalhando para resolver essa ordem de serviço, ou posso criar também várias ordens de serviço associadas a um tipo de trabalho. Então, numa obra, por exemplo, que também é um caso de uso de field service, eu vou numa vistoria mandar primeiro a parte hidráulica, depois a parte elétrica, depois vem o mestre de obra. Então, são tipos de trabalho que vão sendo concatenados e a gente consegue orquestrar esse tipo de processos, e tudo isso fica associado sempre na visão do cliente, tendo aqui as informações dentro do CRM. Então, é interessante o que você disse, não necessariamente o técnico de capacete, mas pode ser uma gestão interna, inclusive, da minha empresa, né? Exato. E aqui só uma feature também, ela não é tão nova, mas é bem interessante. A gente pode ter ações globais que não estão vinculadas a um atendimento em si. Então, aqui eu estou num perfil onde estou dentro de uma minha lista, né? E aí, aqui eu tenho um pouco mais de permissão. A gente pode ter várias listas diferentes, né? Então, num cenário onde eu quero dar a liberdade do técnico eventualmente escolher um tipo de trabalho, a gente também pode fazer isso. E eu posso tomar ações aqui gerais. Então, uma delas, pensando agora no Covid, por exemplo, eu quero fazer uma inspeção do veículo. Então, antes de trabalhar, antes de começar meu dia, eu preencho aqui essas informações ou informo que estou usando equipamentos de proteção individual, que estou validando todas as regras e procedimentos. Então, aqui tenho, por exemplo, o tipo de veículo, fazer uma leitura, como que está aqui, condições, a gente vai preenchendo isso aqui, também é um flow dentro desse modelo, está tudo funcionando, está tudo ok, e aí eu salvo essas informações que não estão vinculadas a uma ordem de serviço específica, elas fazem parte aqui de um processo de negócio.
O técnico também pode ver o inventário dele, então quantas peças eu tenho aqui, e eventualmente até solicitar novas para um time de logística depois já provisionar isso, e quando ele voltar, pode ser diariamente, semanalmente, na base, ele recebe já esses produtos. Então também é uma feature bem bacana aí dentro da plataforma. Tem alguma feature, Santi, para poder gerenciar, por exemplo, o custo da frota? A gente tem toda a parte de... Ou consumo de combustível, né? Média de quilometragem, essas coisas? Perfeito. A gente já tem isso aqui por padrão, então tempo de deslocamento, quanto tempo demora cada hora de serviço, já tem esses relatórios aqui dentro de um pacote, que está também na PackChange, para complementar isso. E aí a gente pode fazer as contas de consumo, por exemplo, de gasolina, entender esse tipo de impacto, até fazer uma conta de sustentabilidade também, né? Então, dentro das políticas de otimização, isso pode ser um parâmetro para a gente entender, olha, se eu tivesse feito de uma maneira, teria deslocado mais, isso pode trazer um impacto para o meio ambiente. A gente escolheu uma outra política que eventualmente pode até atrasar outras formas de serviço, mas seguindo um bem comum, né, com uma parte de sustentabilidade, escolher esse tipo de modelo. Então, também são informações que a plataforma já calcula, e a gente pode usando o core, né, a base do Salesforce, e trazer ainda essa outra visão para o time de negócios. Então, essas aqui são as principais, a gente pode detalhar cada módulo muito mais, se vocês acharem bacana, a gente faz mais uma sessão também, mas são as principais features que eu queria mostrar e incentivar vocês a entrar nesse ambiente aqui, no Everybody Demos Org, e brincar um pouco com a solução, vale a pena, é muito legal. Santi, cara, eu quero agradecer mais uma vez, né, pela contribuição à comunidade. De fato, são muito importantes esses complementos dos episódios que nós trazemos aqui de forma conceitual, porque existem várias formas de entendimento, né? Muitas pessoas entendem só ouvindo, outras visualizando. Então, é muito importante a gente dar sequência no conteúdo que a gente trouxe de maneira simplesmente teórica, mas foi um conteúdo de extrema valia também na prática. Eu, particularmente, gostei muito de Field Service. Se você aí, Trailblazer, de fato se interessou mais pelo assunto, né? Nós deixaremos o link aqui da IDO que o Santi comentou. Corre lá na entrevista do Santi que está aparecendo aqui para que você consiga também acessar alguns links úteis que ele deixou de comunidade, sobre Field Service, tem link da página do Salesforce, tem link lá do Trailhead que você também consegue encontrar lá no outro episódio. E a gente também vai deixar o contato novamente aqui do Santi, se você quiser de alguma maneira entrar em contato com ele e trocar uma ideia, ele também certamente vai estar bem aberto para trocar essa experiência com você. Santi, obrigado novamente aí pela participação e quem sabe, né, a gente faz um próximo aí, vamos ver como vai ser o engajamento da galera. Legal, obrigado pessoal. E você aí, Trailblazer, se você ainda não vem acompanhando os nossos episódios, é episódio de segunda, né? Toda vez trazendo uma entrevista bem legal para você em todos os canais, YouTube, Spotify, Apple Podcast. Às quartas, sempre um conteúdo mais hands-on, mais prático para você. E às sextas, eu e meu amigo Bruno geralmente trazemos as novidades do ecossistema da semana. Então, acompanhe aí canal Salesforce Brasil em todas as redes sociais e eu espero ver você aí no próximo Tech Talk. Até mais, Trailblazers!